Fala aí, gente boa, tudo certo, tudo beleza? Olha eu aqui mais uma vez neste dia 8 de julho de 2025, onde são 7h49 da manhã, o horário em que eu começo a gravar este vídeo para o meu canal Questionador Bíblico. E esse canal, ele foi feito e pensado e feito para os questionadores da religião, dos dogmas religiosos, das doutrinas, das igrejas evangélicas, da religião no todo, no geral, e questiono principalmente aí os segmentos da igreja unifernal do Edir Macedo, né? Suas doutrinas, o Edir Macedo, certo tempo, dizia que ela não tinha doutrina, ou dizia que a doutrina dela era a fé, coisa e tal. Pois bem, se inscreva aqui no meu canal, tá bom? Dê essa força, dê essa moral. Você que especialmente, principalmente é um questionador, saiu lá de dentro da religião, de qualquer uma das igrejas evangélicas, largou o sistema religioso por se perguntar do porquê daquilo, do porquê de tantas coisas das quais não estão na Bíblia, dos exageros dos pastores, né, a usarem a Bíblia e de coisas que não estão lá e fazem. E você passou a questionar dízimos, as ofertas, sacrifícios, as vestimentas, e aí você se decepcionou. Você se decepcionou com Deus, com a igreja, com o pastor, com tudo, com as pessoas, assim como eu, tá? Alguém sempre fala nos comentários, nas outras redes sociais, você é um frustrado. Sim, eu sou um frustrado. E faço isto, alguns vão dizer que é por raiva, por ódio. Não é por raiva ou ódio das pessoas em si, né, dos membros que lá frequentam, mas por parte dos líderes que compõem, que são os cabeças dessas igrejas, seja ela qual for, que ensinam errado. Os pastores, os bispos, apóstolos, reverendos, missionários, que na verdade são tudo falso. Não existe, não tem na Bíblia, para ninguém ser líder de ninguém. Porque está escrito que Deus levantou uns para isso, para aquilo, para apóstolo. Isso foi lá, o período foi lá, não foi para cá. Não foi para agora, 2025, século 21, ou o que é que seja. Então, vou eu aqui discorrer mais uma vez aí sobre Folha Universal, é o veículo aí de comunicação de notícias da igreja. Engraçado, voltando aqui, não sei se ainda estão vivendo o jejum de Daniel, que é os 21 dias sem informação, sem internet, sem assistir nada, mas ele deixa a emissora dele no ar, né, Edir Macedo? Não quer que ninguém veja para poder se santificar, então desliga a droga, a porra dessa tua emissora, desliga por 21 dias, que vai passar a novela, os teus membros vão assistir. E já vi, foi muito assistindo, cara. Isso é conversa. Vocês mesmos não se desligam das notícias. E aí, engraçado que o povo se desligar da notícia, mas eles vendem o jornal com notícias seculares. O jornal Folha Universal tem notícias seculares, política, economia, moda, enfim, sobre tudo, sobre a guerra acontecendo no mundo. E eles vendem, as pessoas lá dentro compram e vão ler. Não é notícia, de Macedo. É porque não pode deixar de vender o jornal, né? Embora uma tarjazinha vermelha no cantinho do jornal tenha lá proibida a venda. Proibida a venda é um cacete. Deixa eu pegar aqui tá aqui uma foto da Folha Universal, acho que é a edição 1734, parece. Do dia 28 ao dia 1º. E aqui na foto, né, que é a reinauguração do templo dos maiores milagres. Eu acho que é o de São Paulo, né, ali na Santo Amaro. Aí tem aqui uma pessoa, estou olhando aqui na foto, né, da foto tirada, uma pessoa na cadeira de roda,
uma na cadeira de roda aqui, acho que tem mais outra aqui também, enfim, embora fosse só uma, tem uma pessoa aqui na cadeira de roda dentro da igreja assistindo a reunião no Templo dos Maiores Milagres. É incoerente? Ou vocês evangélicos, pastores, vão dizer que se uma pessoa dessa não sair curada, não levantar da cadeira, foi falta de fé? Alguns de outras igrejas que não são da Universal vão dizer que a Universal é uma seita. Mas lá tem a Bíblia, embora eu acredite, e hoje sei que é uma seita. Ela é uma seita porque ela só tem um cara que manda e ela tem dogmas, né? Ela tem dogmas que seguem a lei e a regra só de um que manda. Então é uma seita. Então tem um cadeirante aqui, inclusive na igreja tem até as marcas, a marcazinha para cadeirante. E é o Templo dos Maiores Milagres. Por que não cura? Hein? Por que o Deus lá dentro não cura quando ele pisou os pés? Não é o Templo dos Milagres, não é o templo, né? Templo dos milagres para curar, ele deveria ficar curado. Aqui está na Folha Universal. Folha essa que os pastores tiram uma comissão do que entra. Se a venda é proibida, como é que eles vão tirar a venda? Qual é o custo disso aqui? É quase 1.800.000 cópias, né? A tiragem dessa Folha Universal. Não vendem fora, dizem que não vendem fora, mas eu, há anos atrás, vendia Folha Universal, os obreiros vendiam. Então, na foto aqui, um cadeirante. Pesquisa aí, se você tiver na dúvida. E não é só esse não, no Brasil inteiro está cheio de cadeirantes na Universal e Deus não cura. Falta de quê? Falta de fé, o cara não crê, é porque é novo na igreja, é a primeira vez, ou o pastor não orou nele, é pecado, o que é? Igual a história lá da criança como é que fala? Com paralisia, né? No templo lá de Jesus, naquela passagem que fala, e aí os discípulos perguntam, Senhor, mestre, quem pecou, né? O pai, a mãe, os avós, os tios, ou até mesmo esta criança, para ela estar assim? Aí Jesus disse, não, nem o pai, nem a mãe, nem o avô, nem o tio, nem o papagaio, nem o cachorro pecaram, mas isso aí é para manifestar a glória de Deus. Se o pecado é o salário da morte, e aquela criança nem ninguém pecou, por que ela nasceu assim? Já que tanto as doenças como as mazelas no mundo são oriundos do pecado, da desobediência do homem, conforme vocês teólogos, pastores, doutores aí da religião, tenha o cargo que você tiver, e para mim não passa de cocô, de excremento o teu cargo, o teu título, a tua unção é uma merda, não vale porra nenhuma. A tua unção de pastor, de Deus te ungiu com óleo, ungiu cacete nenhum. Pare de mentir, seus bandos de mercenário. Então, se tudo que há no mundo, as mazelas, os males, a morte, é oriundo do pecado, porque entrou o pecado no mundo, entrou a morte, se aquela criança nem ninguém pecou, da onde então veio aquela doença? Para o diabo entrar nela. Aí, pela glória de Deus. Então foi Deus que colocou. Então, se não teve ninguém que pecasse para ela estar assim, por que ela está? Ela veio do ventre assim, se não foi o pecado dos pais. Cara, e se o pecado foi de Adão, o pecado foi de Eva e Adão, Eva e Adão, Eva e Adão, Eva e Adão, se foi o pecado deles dois, e de Deus que não viu o diabo no céu tramando para tomar o seu templo e uma cobra falante, e ele não proibiu, não fez nada. Se o pecado foi de Eva e Adão, que diabo que a humanidade sofre esse pecado, as consequências desse pecado, e a gente está aqui pagando? Se o próprio Deus na Bíblia, segundo a Bíblia, o que escreveu, os profetas lá, os sacerdotes escreveram, que se o pai pecar, não, o dente dos filhos não
não se botarão, né? Não ficarão verde, a geração não pagará pelo pecado dos seus antepassados. E que diabo, que satanás de teologia é essa que querem colocar que hoje o ser humano paga e sofre as consequências de um pecado que alguém fez, cara? E ali a criança dizendo que não foi ela, nem os pais, nem ninguém, não foi a geração dela que pecou, mas aquilo é para a glória de Deus. Cara, me explica. Me explica por que esse cadeirante está aqui e não levantou, não levanta. Não é só ele não, é muitos, é vários, e pessoas que entraram ali sem uma perna, sem um braço, sem um dedo, sem um olho. E por que não aconteceu? Cadê? Eles pegam os milagres já prontos ali, de uma pessoa que fez um tratamento já há meses, que vem fazendo um tratamento há meses. Um cadeirante, quando se levanta, não é um tetraplégico, não é um paraplégico, não é uma pessoa com os nervos, os ossos atrofiados. É alguém que apenas sente dores na perna e não consegue andar. Mas ninguém da perna curta, a perna cresce. Templo dos milagres é meu. Não tem milagre ali, nem lá, nem lugar nenhum. E essa folha universal é um engano, é para ganhar dinheiro, porque se não tem, a venda é proibida, os pastores tiram uma porcentagem, não sei eu quanto é que está hoje a porcentagem, de 25%, pode ser menos ou pode ser mais, porque a igreja deu uma queda nas arrecadações, não é? Eles querem maquiar que não. Querem maquiar que não. Aí, se a gente for pegar aqui os milagres, né? Se a gente for pegar os milagres desse dia da reinauguração do templo, vai ver que não tem nenhum cadeirante, se tem alguém, como eu falei, apenas com dores nas pernas, no joelho, e ali ela é forçada a andar e acha que está andando. Sinceramente, dá até nojo, deu uma pausa aqui no vídeo, dá até nojo de ver a matéria e nem li. É o Renato Cardoso, acho que o bombadão, que fez lá essa reinauguração do templo. Não sei se é. Enfim, isso é um lixo, cara. A Folha Universal é um lixo. Só serve para limpar a bunda mesmo. Depois de dar uma... presta pra porra nenhuma isso aí. Só para tirar o dinheirinho. A R$2, R$2,50, não sei quanto é que tá o preço disso aí. Dentro da igreja eles vendem, tá? Ali dentro da igreja eles vendem isso aqui. Pois bem, 13 minutos de vídeo para não ficar com os 13, né, redondo. E aí é isso aí, a Folha Universal ela é usada para tirar dinheiro, mais uma arma aí para tirar dinheiro das pessoas. E aqui o cadeirante, resumindo, né, o cadeirante que não levantou, e inclusive há obreiros que são cadeirantes na Universal. Para dar exemplo, tá vendo como um cadeirante ele faz a obra de Deus? Porra, mas não era mais bonito ele ser curado, levantar da cadeira, acontecer um milagre dele levantar? Não chamaria mais atenção, igual o milagre da morte, suposta morte do Adilson Silva, bispo da Universal, que ficou, diz que morto por 18 minutos, Edir Macedo disse 18, depois o genro dele disse 16, aí saiu na Folha Universal que saiu 16, e aí diz que ficou morto por 16 minutos. Cara, isso aí a medicina explica, eu não sei bem, mas isso aí a medicina explica esse tipo de infarto que dá na pessoa e fica alguns minutos, tem gente que é horas, entendeu? E aí ressuscitou, aí botaram isso como um testemunho, saiu na Folha Universal, ele de lá deu testemunho, tudo para enganjar a fogueira santa, para dizer que... Mas ele não fez sacrifício, fez para ser ressuscitado. Quem foi que usou a fé para ele ser ressuscitado? Foi a mulher dele, que entrou em jejum, em oração. Então por que não ressuscitou outras pessoas, não ressuscitou outros pastores? Por que acontece só com um e não acontece com outros pastores também que morreram, que infartaram dentro da igreja e morreu, foram levados pela ambulância, pelos socorristas e morreu e não ressuscitou?
Me explica isso aí. E por que o Edir Macedo não colocou isso no telejornal da emissora dele, hein? Colocava lá no horário nobre dos jornais dele, pela manhã, tarde, noite, madrugada, para chamar atenção. Imagina, um bispo ficou morto por 16 minutos, ressuscitou mais rápido do que Jesus, porque ele é o bispo da Universal, porque eles enchem a boca de Universal, porque é Universal, aqui a fé, que nem o Valdomiro da Mundial, igreja de merda, sabe? Vocês são o lixo dessa sociedade. Não é as pessoas, eu não odeio nem o pastor, mas é o sistema, o método, os dogmas, os preceitos de vocês, a religião em si, os ensinamentos, a metodologia que vocês pegam da Bíblia e empurram psicologicamente na cabeça das pessoas. Vocês fazem uma lavagem, sabe, cerebral, espiritual, mediúnica, sei lá que diabo que quer que seja, na cabeça das pessoas. É isso que vocês fazem. Eu vou ficando por aqui mais uma vez. Valeu, obrigado. Peço aí que se você chegou até o final, se inscreva, tá? Se inscreva aí no meu canal, curta o vídeo se o seu dedo não for tão curto, né? Não for de longo alcance, é tão pertinho, tá bom? O botãozinho de curtir aí, comentar algo a respeito da Folha Universal, da Igreja, da Fogueira Santa, da suposta morte, ou da morte, suposta não, ele disse que morreu, né? Então, da morte do bispo Adilson Silva, e valeu, forte abraço, tamo junto, fui, até amanhã.